Agradeço a participação dos nossos desportistas, né, e parceiros. E antes de convidar Maurício, eu vou só fazer uma pautazinha aqui, que a bicicleta, nós estamos aqui, nós somos ciclistas, né? Nós convidamos quem usa a bicicleta como meio de transporte para vir aqui também, né? E não sei se tem alguém aqui na plenária, né? Até porque, se a gente conseguir uma ciclovia ou ciclofaixas para a nossa cidade, quem mais vai se beneficiar do uso delas é aqueles que trabalham com a bicicleta, né? Porque nós pedalamos, mas os nossos horários são 5h30 da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite. Então, a gente não pega os horários de pico, né? Agora, quem usa a bicicleta como meio de transporte disputa o horário de pico com os carros. Então, são eles os maiores beneficiários se a gente conseguir que vocês nos ajudem a conquistar esses benefícios para a nossa cidade. E para mostrar que não é uma coisa nem tão difícil e nem tão cara, eu vou convidar nosso participante, Maurício Maia, que é engenheiro, e ele já vai dar para vocês algumas soluções viáveis no trânsito de Barreiras. Boa noite, pessoal. Meu objetivo aqui, a gente mostrou vários problemas para os senhores, né, a realidade da cidade, problemas, a gente mostrou o quanto o movimento quer tentar mudar essa situação, mas, acima de tudo, não é meu objetivo aqui dizer exatamente o que tem que ser feito. O meu objetivo aqui é mostrar que é possível ser feito, é bem diferente. A gente tentou montar algumas soluções para os problemas que a gente mesmo apresentou aqui para vocês. É claro que, para resolver um problema, você tem que olhar de vários âmbitos, de diversas formas, mas, assim, a gente chegou a diversas soluções que provavelmente estão muito próximas das ideais para sugestões que a gente vai mostrar adiante. A Fran enumerou para a gente 3 problemas. A gente tentou resumir toda a gama de problemas da cidade em 3. Por que 3? Seriam os problemas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que podemos fazer, por exemplo, com relação à segurança e à falta de educação no trânsito? A educação ambiental, a educação na condução do trânsito, dos motoristas, do caminhoneiro respeitar o ciclista. A primeira coisa que vem na ideia, a gente tem problemas que se tornam cada vez mais recorrentes, né? Esse aí é um exemplo que teve esses dias, até uma ambulância atropelou um ciclista. Mas vamos às soluções, né? A primeira ideia que vem na cabeça é a sinalização das vias. O simples fato de você sinalizar as vias públicas, um caminhoneiro que vem lá do Ceará, quando ele chega a 20, 30 quilômetros de Barreiras, que é geralmente até onde os ciclistas vão, quando ele se depara com a placa de sinalização dizendo que tem ciclistas, automaticamente ele já vai ficar mais alerta. Então, isso com certeza pode salvar a vida de muita gente, pode diminuir muito as chances de, por imprudência, por descuido, por qualquer que seja o motivo, alguém ser atropelado e acontecer um grave acidente. Outra esfera importante é a segurança pública, a atuação das polícias, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todos esses agentes atuando educativamente e punitivamente, claro, quando necessário, sobre as imprudências, as faltas com relação a todos os lados. Ciclista também pode praticar uma imprudência, motorista pode praticar uma imprudência. Então, e a educação no trânsito também, eles conduzindo as pessoas, orientando, explicando como se comportar no trânsito quando necessário. Lixeiras ao longo das vias parece uma coisa tabu já, de praxe, todo mundo fala isso, mas educação ambiental, muitas vezes acaba que os próprios ciclistas jogam coisa no acostamento ali. A presença de lixo no acostamento muitas vezes pode causar um acidente, né? O ciclista bater a roda ali, descuidar e ver uma carreta, Deus o livre. Então é importante essa questão, é uma coisa simples que pode ser feita, que pode ajudar muito nessa questão da educação. E a conscientização, que é o que a gente vem fazendo desde o começo de fevereiro, quando começou o movimento.
fazendo panfletos, fazendo panfletagem, indo nas rádios, na TV Oeste, TV Câmara, fazendo reportagens com relação ao ciclismo, com relação à corrida. Então, toda essa abertura que a gente tem tido com a sociedade foi através dessas campanhas, pequenas campanhas, grandes ações, coisas pequenas. Às vezes faz um movimento para um passeio na cidade com carro de som, buzina, para alertar as pessoas, para conscientizar. Barreiras tem muito ciclista, vamos respeitar, vamos conviver em harmonia. E esse é o que a gente tenta fazer até então. São medidas de curto prazo. Médio prazo. O que a gente pode fazer com relação ao espaço das vias públicas, que foi o que a Fran pontuou? Em relação à falta de dinamismo no trânsito, a gente pode corrigir de duas formas. Ciclovias ou ciclofaixas, ciclorotas ou ciclofaixas ou ciclovias. A curto médio prazo, a gente pode implementar ciclorotas ou ciclofaixas. Eu vou explicar para frente a diferença. E a longo prazo, a gente pode implementar ciclovias. Ciclovias é basicamente uma via exclusiva para o trânsito de ciclistas. Ela é feita com planejamento prévio, ela não depende da via pública. E as outras duas opções ali, ciclorotas e ciclofaixas, elas são feitas na via pública. Eu tenho uma rua, eu penso em como que eu resolvo o trânsito ali e eu faço uma ciclorota ou uma ciclofaixa. Vamos entrar, então, porque esse aqui já depende é um custo mais elevado, claro, depende de um planejamento urbano. A gente vai entrar aqui, então, nessa solução de ciclorotas e ciclofaixas. Ciclofaixas, a gente tem vários tipos de ciclofaixas, primeira coisa. Existem ciclofaixas preferenciais, que são aquelas em que o carro passa, mas também o ciclista passa e ele tem prioridade. Ela é a mais comum para locais em que a rua é muito estreita, como, por exemplo, aqui em Barreiras, na região do Centro Histórico. Também são conhecidas como ciclorotas. Então, são essas vias aqui, ó. Veja que aqui é trânsito de veículo, o carro passa por ela para estacionar normal, só que o ciclista tem prioridade para transitar nesse ponto. Ciclofaixas temporárias, que são aquelas que, em dado horário, em dado período de dado dia, elas são exclusivas para ciclista. O carro não pode trafegar naquela via e é passível de multa. Aqui em Barreiras, os ciclistas têm um comportamento muito comum, que é pedalar de manhã cedinho, das 5 às 7, 7h30, e à noite, na parte da tarde até à noite, certo? O pessoal pedala em horários específicos. Então, pode ser uma solução, algumas vias a gente prevê essa disposição de ciclofaixas temporárias. E as exclusivas, que é o que provavelmente todo mundo tem de primeira na cabeça, né, que é aquela é um pedaço da via que é exclusivo para bicicleta. Ninguém pode estacionar ali, e nem carro passar também. E tem outras opções, aí vai de acordo com o trânsito, vai de acordo com estudos a serem feitos, largura da via, não cabe entrar nesse mérito, até porque a gente não tem muito tempo. A gente tem várias opções, como cruzamentos, resolver o trânsito nos cruzamentos, mudança de via. O que eu quero dizer com tudo isso? É importante a gente pensar no futuro, pensar no planejamento das ciclovias. Dona Val falou basicamente dessa relação, né? A bicicleta, ela traz um meio de transporte econômico. Todas essas esferas proporcionam para a cidade uma melhoria em todas essas esferas, no ambiente, na esfera ambiental, na segurança pública, na saúde, a evolução social. Então, está mais do que sabido que a mobilidade urbana com veículos sem combustível é uma excelente opção e deve ser pensada em termos de planejamento, plano diretor, diretrizes do município, enfim. Eu tenho dois exemplos aqui. O primeiro é Curitiba. A gente tem aqui em laranja, são as ciclorotas, ciclovias para a pessoa transitar na cidade. Veja que a pessoa pode atravessar a cidade, que ela tem uma opção segura para ela se dirigir com bicicleta. Porto Alegre ganha de lavada também. Ela tem a proposta de cerca de 500 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa, ciclorotas para a mobilidade urbana. E Barreiras, como é que a gente poderia pensar numa solução para isso? A gente tem um aplicativo que todo mundo que faz um pedal, que dá uma corrida,
o pessoal usa o aplicativo Strava. A gente tem, por exemplo, um mapa térmico de onde essa galera anda com mais frequência. Quanto mais claro aqui, ó, mais trânsito de ciclistas e corredores a gente tem na cidade. Então, vejam que na BR-242 é onde tem maior fluxo. A gente tem um fluxo pesado aqui no anel viário também. A gente tem nos bairros, aqui nessas vias, Barão de Cotegipe, o Parque de Exposições, bastante claro aqui. Então, em cima disso aqui, por que não a gente traçar o nosso plano? Né? Em azul, seria a nossa sugestão para quem for fazer a próxima etapa do plano diretor, por que não já pensar no traçado das ciclovias de barreiras, das ciclorotas? Em vermelho, hoje são os pontos de conflito que a gente tem na cidade. Entrada de ponte, vamos pegar aqui esse close aqui, ó. Ao entrar na ponte, perigo danado. Ao passar no cruzamento, nos cruzamentos aqui da via, a gente tem muita dificuldade, aquela história, ninguém sabe quem está certo e quem está errado. Tem ciclista que cruza por um lado, que acha mais seguro. Tem corredor que corre na contramão porque acha mais seguro. Alguém tem que resolver. Alguém tem que definir diretrizes, caminhos, parâmetros para poder organizar. Porque a desorganização só gera esse desconforto que a gente está tendo. E aí vamos dar um zoom ali. Aqui é a rotatória. Vamos pegar esse ponto aqui que é o mais crítico. Vamos fazer um exercício aqui, exemplificar ele. Se a gente fosse resolver esse ponto aqui, que é o pior da cidade, qual o problema que a gente tem aqui? A gente tem os carros que vêm da Avenida Clériston Andrade, 2 vias, o pessoal que está na via da direita lá em cima, a grande maioria, quem passa ali sabe disso, o pessoal vem e faz a rotatória para muitas vezes pegar aqui ou pegar aqui, pegar a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Então, o que acontece? Acontece um afunilamento aqui. Né? Geralmente, quem está nessa faixa aqui se formam, até na prefeitura lá, formam uma fila, e essa fila não anda. Na saída, a mesma coisa. A gente tem essa divisória aqui. Então, os carros que vêm da BR, os carros que estão saindo da rotatória, que geralmente são 2 ou até 3, eles todos afunilam aqui para tentar entrar na Antônio Carlos Magalhães. E se a gente propôs uma solução? Se a gente pegar aqui, na rotatória em específico, se a gente demarcasse, claro, seguindo todos os parâmetros de DENIT, de CONTRANS, né, que tem manuais, é tudo normatizado, tem largura de via, 3,5 metros, que tem que respeitar, tem a super largura na hora de fazer o raio. Então, tudo isso, respeitando tudo isso, a gente vê que é possível organizar o fluxo. Dessa forma aqui, ó, o carro que está aqui, isso é o normal de um trânsito, o carro só vai reto para cá, né, para fazer o contorno, ou ele pega direto a BR aqui. Quem está nessa via não pode contornar aqui, porque gera esse tumulto. Quem está nessa via, quem entra nessa via é porque ele quer usar o contorno da rotatória, então aqui ele está livre para fazer o que quiser. Quem vem de cá, então a gente desafoga esse trânsito aqui, a pessoa tem 2 opções, ela pode ir direto aqui, ou ela pode entrar um pouquinho na rotatória, se der espaço, e fazer direto aqui. E os ciclistas? Veja que com essa solução, a gente consegue proteger o ciclista aqui. Quando os carros param para entrar no trânsito, ele tem uma faixa exclusiva para ele, para transitar, ele para, olha e passa. E aqui mesma coisa, ele vai ter 3 pontos de observação. Atravessa a primeira via, atravessa a segunda, para, quando der, passa a terceira. Então, ele fica mais seguro com essa logística aqui. E se a gente pegar, isso aqui é um ponto de conflito. A gente também tem a via. Ao longo da via, muitas vezes tem um conflito, porque você tem um carro passando, o ciclista fica no meio ali, aí vem um motoqueiro, aí vem não sei o quê. Então, muitas vezes o cara não sabe para onde vai e não tem como passar. Então, a gente pegou essa via aqui, por exemplo, que é o que acontece muito em Barreiras. Observe aqui, a via começa com uma largura e ela possui um alargamento em direção à Praça Castro Alves. Como que a gente padroniza tantas vias diferentes? A gente fez uma proposta. Começando pelo menor possível, você vai aumentando e vai sugerindo algumas adequações. Se eu tenho uma via menor do que 4,69 metros, onde eu tenho isso, por exemplo? Na ponte. A ponte é uma via que não tem estacionamento, passa só um veículo. Eu estou falando só da metade. Né? Vamos analisar só a metade para ficar mais claro. Algumas vias do centro histórico, que a gente tem um espaço muito estreito, eu posso fazer, a via continua sendo de um veículo normal, e eu crio uma ciclorrota nela.
Então, o ciclista vai ter o lado para ele passar certo e o motorista vai saber que ali ele tem que respeitar, certo? Vamos aumentar um pouquinho, de 4,70 a 5,39. Essa via, ela passa um carro, mas ainda não cabe um estacionamento. Mas ela comporta uma ciclofaixa, por exemplo. Pode ser uma ciclorrota ou uma ciclofaixa. Então, a gente já organizaria aqui, por exemplo, fazer uma ciclofaixa preferencial ou poderia ser uma ciclorrota também. Se eu aumentar mais um pouco, 5,40, maior do que 5,40 e menor do que 6,59, já cabe um carro estacionado e permite o trânsito de veículo normal. Eu posso fazer nessa aqui a ciclorrota também, certo? Tem um espaço para mim deixar. É o caso, por exemplo, daquela área em frente à papelaria Irmãos Ribeiro, mas do outro lado da pista. Não tem espaço para fazer uma ciclofaixa, mas cabe uma ciclorrota. E acima de 6,60 acabou o problema. Eu tenho espaço para estacionamento, para bicicleta e para o tráfego normal de veículos. E eu consigo fazer qualquer disposição. Aqui está no meio, no caso uma ciclorrota, ou eu consigo jogar, que é o bacana também, uma ciclofaixa preferencial ao lado da calçada. Observem aqui agora. Voltando para esse trecho aqui, eu tenho a via de tráfego, né? Resolvemos o problema aqui. Eu tenho aqui em cima a faixa exclusiva, eu tenho espaço para colocar uma faixa exclusiva aqui, e aqui começa o alargamento, já cabe um estacionamento. Cabe um estacionamento aqui, claro, com estacionamento de moto, né? Porque já começa a estreitar. Aqui eu já não tenho, mas eu resolvo aqui com a ciclorrota. Eu tenho a ciclorrota aqui, aí o pessoal, quando chega na rotatória, espaço seguro aqui, entra, vai pela faixa de ciclista, normal, resolve o problema. Então eu consigo, de quebra, inclusive, nessa área que eu crio a ciclorrota, ou a ciclofaixa preferencial, eu consigo aumentar a sensação de compra do pedestre, por que não? Porque a calçada está ali e eu vou ter um espaço um pouco mais largo para o pedestre transitar e fazer a compra nas lojas, né? Eu consigo melhorar o fluxo dos pedestres, eu resolvo o problema do ciclista. A galera que está se exercitando, os corredores, vão ter também um lugar para correr. Então, veja que dá para resolver com tinta e um pouquinho de organização de trânsito. O terceiro problema, meu tempo está curto, mas vamos lá. Esse problema já é mais a longo prazo. E é mais complicado, é mais crônico, e a gente tem que trabalhar com diversas esferas, com um conjunto de ações. O problema das calçadas, pega uma calçada dessa daqui, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Eu teria que quebrar tudo e fazer tudo de novo, né, porque está tudo errado. Eu quero tentar mostrar para os senhores que não necessariamente. A gente pode fazer intervenções, seja de quais iniciativas, o morador, a prefeitura, mas com ações não tão drásticas como a gente costuma pensar, que a gente geralmente desanima quando a questão é calçadas, adequação de calçadas, né? Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo muito bacana, que essa cartilha, está o link aqui, eu vou depois disponibilizar, no final da apresentação tem um link, quem quiser pegar essa apresentação, ela está na nuvem, tem todo esse material, o material que a gente usou para pesquisa, enfim, vídeos, panfletos, a gente jogou tudo na nuvem, que é para ser uma coisa realmente universal. Esse material, ele é um tutorial, ou melhor, é uma cartilha de como você implementar na sua cidade um programa bacana de remodelação das calçadas. Eu peguei um exemplo aqui de São José dos Campos, São Paulo, no qual eles dividiram em 7 etapas, 8 na verdade, mas eu resumi em 7 porque fica mais fácil. Eles chamaram de Programa Calçada Segura, e eu vou discorrer essas etapas rapidamente para os senhores verem que dá para a gente, com algumas ações, articular toda uma coisa complexa que é um plano de readequação de calçadas de um município. A primeira etapa, claro, são leis e normas. Então a gente começa aqui. A boa notícia é que a gente já tem. A gente tem uma lei federal que embasa toda essa história que a gente está falando aqui de ciclovias, ciclofaixas, mobilidade urbana. Tem a lei estadual, tem a lei municipal 1060, que é a lei das calçadas, e tem a lei municipal 900, que é a lei 1060 das ciclovias, e a 900 é da calçadas. Então a gente já tem o primeiro passo, que é a legislação para embasar o nosso trabalho.
A segunda etapa, agregar parceiros. Essa é a parte que as pessoas costumam dizer que é a mais complicada, mas se todo mundo tiver boa vontade, a gente consegue desenrolar. A gente precisa que todos se empenhem nisso. Os moradores têm que querer fazer isso, as mídias ajudam com campanhas de conscientização, a prefeitura tem que querer fazer isso, os senhores aqui fomentar na sociedade para que seja feito isso. Instituições de ensino vão promover cursos, palestras, para educar, para ensinar como fazer isso. Após toda essa mobilização, todo mundo unindo forças, a gente consegue traçar diretrizes. Como que a gente faz isso? Eu preciso mexer numa calçada ali. Tem um poste, a Coelba pode fazer alguma coisa ali. O morador pode fazer outra coisa. Eu tenho a prefeitura tem que resolver porque a calçada é estreita, mexe no plano diretor. Então, assim, não quero entrar muito em detalhes, mas a sociedade como um todo tem que se mobilizar com isso. A terceira etapa, que é a mais técnica, vamos dizer assim, é o diagnóstico. O que seria isso? A gente tem que definir o que a gente tem que fazer com base nas normas. A gente sabe que a calçada tem que ter um espaço, uma largura específica para passar um cadeirante, uma pessoa correr, que não era o caso no nosso desenho inicial. A gente sabe que existem normas que regulamentam, por exemplo, o recuo não tem largura mínima. Existe uma largura mínima para calçadas que é 1,20. Pode ser definido no município, dependendo da zona, uma faixa menor, desde que atenda até 90 centímetros, se não me engano, dá para passar um cadeirante tranquilo. E a largura da faixa de serviço, que aqui é onde fica hidrante, árvores, lixeiras, a tampa do esgoto da Embasa e por aí vai. O espaço do cadeirante, mais uma vez aqui, tem que ser pensado também na questão da altura, aqui. E aqui eu peguei aquele exemplo nosso, veja que a calçada é bem estranha, né? Por pior que seja a situação, sempre há uma solução. Como que a gente resolve isso aqui? 3 etapas. Diagnóstico, a gente define aqui, aqui seria o percurso ideal da calçada. Definido o projeto, a gente identifica onde tem que adequar. Não é a calçada toda que eu tenho que arrumar, é essa rampa aqui, aquela ali, essa ali, entendeu? Eu diminuo o problema. E em cima disso eu faço as adequações, em verde aqui. As adequações mínimas. Claro que às vezes o morador pega, ele faz a calçada inteira, mas o mínimo que a gente precisaria seria adequar essa rampa aqui, que as portas são todas fora de padrão, mas a gente consegue resolver isso. Feito o diagnóstico, a gente definindo cada situação como que a gente vai resolver, está acabando. Formar executores. Essa é a parte onde entra universidades, escolas. As pessoas não sabem fazer calçada. Até hoje a gente vê, que eu sou do ramo da construção, eu passo muito, acaba que a gente sempre vê umas situações bizarras, o pessoal fazendo a calçada totalmente fora de padrão, calçadas novas, sabe? Então, o pessoal não tem conhecimento. Como é que você vai, a prefeitura, por exemplo, notificar um cara, sendo que o cara nem sabe fazer a calçada certa? A gente tem materiais, por exemplo, tem materiais como esse aqui, eu achei lá na inspetoria do CREA, muito antigo, que seria, por exemplo, uma boa ideia para a gente distribuir. Ele ensina como fazer a calçada, ele fala sobre a norma de acessibilidade, enfim, ele aborda de uma maneira bem abrangente, bem simples para o pessoal. Depois eu vou passar para vocês. Tem pouca coisa, mas tem 2, eu acho. Mas eu passo para os senhores dar uma avaliada, coisa bem simples. Formar executores, treinar as pessoas para que elas aprendam a fazer calçadas. Tanto engenheiros quanto pedreiros mesmo, fazer cursos com o pessoal que está realmente botando a mão na massa. Atender as demandas, porque para nem todo lugar as regras vão ser aplicáveis. Você pega lá no centro histórico, tem lugar que a calçada é 50 centímetros. Como é que resolve? Como é que aplica uma norma? Isso envolve já um planejamento urbano. A prefeitura tem que atender essas demandas e dizer, não, futuramente, o que a gente vai fazer com essa rua? Vamos tirar o trânsito de carros, que já tem projeto, inclusive, para algumas áreas do cais. Vamos aumentar a calçada e reduzir o fluxo o trânsito, né? Então, é uma coisa que não somos nós que nós podemos sugerir, claro, mas tem que ter uma inteligência por trás disso para resolver esses problemas que não vai ser simples de resolver. Por fim, depois de todo mundo consciente, depois de todo mundo educado,
com relação ao que tem que ser feito, aí sim a gente fiscaliza. O cara depois tá careca de saber que a calçada não é assim, o cara vai lá e faz assim, aí a fiscalização vai atuar em cima do problema. E depois de tudo isso, de tudo isso que eu falo, talvez daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai ter um histórico de ações que a gente fez para trás ali, e aí a gente vai pensar, o que a gente poderia ter melhorado? E a gente volta para o processo das leis e normas e faz novamente, certo? Então, dessa forma, a gente consegue deixar para os nossos filhos não vão ter os mesmos problemas que nós, porque a gente vai começar uma solução e provavelmente ao longo dos próximos anos e das próximas décadas, talvez, a gente vai ter um espaço urbano mais coeso, mais organizado e a gente vai poder conviver melhor. Só isso, obrigado. Muito bem, Maurício e a senhora Franciele. Gostaria ainda de registrar a presença do Júnior, mototaxista, ele que é presidente da Associação dos Mototáxis aqui de Barreiras, presente. Também do senhor Leonardo Ramos, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ele que é supervisor de processo de intermediação do programa Primeiro Emprego. Existe ainda a presença da senhora Késia Carvalho, inspetora educacional da Secretaria Educacional do Estado, também a senhora Fátima Cássia, do Núcleo Territorial 11, coordenadora, ainda a senhora Maria Aparecida Vasco, também do Núcleo Territorial de Educação, diretora regional, o senhor Dilmar, ele que é esportista também da cidade, e o senhor Dr. Roberto, também esportista.